Boa noite, gente. Agora eu consegui estar ao vivo. Vamos ver agora se eu consigo chamar a Bia, porque tem horas que é complicadinho, mas a gente consegue. Vai dar tudo certo. Oi, agora deu certo. Olá, olá. Boa noite. Agora ainda tem uma coisa, né? Eu Boa não estou noite. vendo você, mas eu sei que você está aí. Às vezes acontece isso no Instagram, mas as pessoas que entrarem, elas vão conseguir ver as duas. Não tem problema não, tá? Eu tô te vendo Acontece. perfeitamente. Eu não, aqui para mim ficou preto, mas enfim, a gente consegue assim. Eu sei que as pessoas vão nos ver aqui. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer muito grande mais uma vez estar conversando com você, né? Principalmente sobre o nosso filhinho, né? Que está no Sim. forninho, estava no forninho desde o ano passado e foi lançado agora. Sim, sim. Até trouxe aqui, né, ó. Liberte-se agora. Eu também tô com o filhinho nosso aqui. Isso. Relacionamentos tóxicos nunca mais, né? Uma coletânea que é uma obra com mais de 150 páginas, né? São cento, como eu já li, São 12 autores, 12 capítulos, né? são 109, são 200 páginas, né? 12 autores aqui, 12 terapeutas, né? Terapeutas aqui com uma bagagem gigante, né? Uma bagagem legal mesmo de tempo, né? De jornada em terapia, na psicanálise e falando sobre relacionamentos tóxicos, né? Margarete, eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre o que você acredita, né, que seja relacionamento tóxico, lembrando que nós estamos falando para pessoas que é, São são leigos. pessoas tem leigos e tem profissionais também, mas hoje a nossa meta é instruir quem não tem entendimento de causa, né? Sim, eu costumo explicar de uma forma bem didática, né? Quando eu estou diante de alguma pessoa que tem dúvida a esse respeito, que o relacionamento tóxico você começa a perceber quando você começa a perder a sua identidade, a sua essência. Você começa a deixar de ser você, né? Aí com isso você vai perdendo o que a gente fala muito no livro, né? Que é a autoestima. Você vai fazendo tudo que o outro quer. Isso em qualquer momento, como nós mencionamos no livro, né? Pode ser numa amizade, na família, na escola, no trabalho, na igreja. Necessariamente não é só num relacionamento marital. Então, de uma forma assim, bem didática, quando você perde a identidade, quando você começa a deixar de ser você para fazer a vontade do outro, mesmo contra a sua vontade, você está num relacionamento tóxico, Sim. porque todos nós temos é, os nossos direitos, né, as nossas opiniões, né, os nossos desejos, sonhos, e eles têm que ser respeitados. Sim, sim. Né? Até algo que você falou aí que é importante, inclusive eu já li boa parte aqui do livro e os autores foram muito sábios nessa parte, porque quando a gente fala em relacionamento tóxico, geralmente as pessoas tendem a ligar a relacionamento marital, né? Com o namorado, com a namorada, com o noivo, noiva, com o parceiro, com a parceira, com a esposa, enfim. E relacionamento tóxico não é só afetivo, né? Ele pode ser um relacionamento tóxico no trabalho, pode ser um relacionamento tóxico no segmento religioso, pode ser um relacionamento tóxico familiar, né, em si.
Então, é que as pessoas consigam abrir um pouco a mente nesse sentido, porque vai além, né, de ser duas pessoas ali, né? Por exemplo, no relacionamento tóxico no trabalho ou até na escola, geralmente a pessoa que está sendo manipulada, ela é ali um trampolim, ela está sendo usada para que a outra alcance seus objetivos. Mas só Sim, que ela às vezes ela acha que é amizade, que é amigo, e vai seguindo a outra, tudo que a outra fala, ela vai seguindo. Entendeu? O poder de manipulação é tão grande que a pessoa vai perdendo a sua essência, a sua identidade, sem sequer perceber que está sendo usada, para que verdade. a outra alcance seu objetivo. Ela pensa que está tomando aquelas atitudes porque ela quer, mas na verdade não. Ela está sendo manipulada e não está percebendo. Entendeu? Verdade. Aí quando a outra alcança seu objetivo, ela descarta ela, porque não precisa mais dela. É um interesse, né? É um grande Com interesse. certeza. E essa questão do interesse nesses relacionamentos estão muito ligados à questão do egoísmo, da pessoa centrada em si, do narcisismo também, né? Falam sobre isso no livro. A pessoa, primeiro ela, segundo ela, terceiro ela. Eu até acho que na maioria dos casos tem inveja, né? Tem Sim, inveja. Porque é você querer ser a outra, você quer suprimir o outro em favor de si. sim. Então o outro te incomoda. Se ele te incomoda, por que ele te incomoda? Né? Vou pegar esse No gancho caso, aí que você pode falar, pode tá, falar. no caso do narcisismo no relacionamento marital, incomoda porque a mulher, o homem, quem seja a vítima, né, não pode brilhar mais do que o próprio narcisista no relacionamento tóxico. Sim. E colegas no trabalho, amizade, família, ninguém pode sobressair mais do que aquela pessoa tóxica, né? Quando tenta ou alguma coisa que consegue alguma coisa, em vez de ser aplaudida, né? Não, a pessoa, até a fisionomia da pessoa dá para você perceber que a pessoa não ficou satisfeita. Então tem os traços no livro, vários autores, né? Vários de nós comentamos que tem traços nítidos que a gente tem como identificar e a gente permanece nesses relacionamentos por opção. É verdade. Eu vou aproveitar uma palavra que você falou aí, que, inclusive, isso é tão pouco falado é, na rede social de um modo geral, e quando eu vejo as pessoas até comentar, quando vejo comentar, eles ligam muito a outros pontos, mas você falou em inveja, né? A gente até vai sair um pouquinho da vertente relacionamento tóxico, depois a gente volta para a ênfase, né, do propósito do livro, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas falam, eu não acredito, né, em inveja, maior Deus que está em mim, a gente sabe de tudo isso, né? Mas a inveja, ela existe, ela tem um porquê na vida do invejoso, e às vezes a pessoa que é invejada não percebe e acaba caindo nessas ciladas, e por isso, né, acontece até o relacionamento tóxico, porque não vê dessa forma, né, não vê com esse olhar. Deu para entender o que eu estou colocando? E junto a isso, né, uma pessoa, principalmente as mulheres, né, em nossos dias, levam muito isso no consultório, a carência emocional, né, o vazio existencial que vem lá da infância, né, a busca por aceitação, a busca por ser amada, por ser compreendida, né?
às vezes os sinais estão tão claros, tão óbvios, mas ela aceita qualquer migalha, porque a carência dela é tão grande, a necessidade dela é tão grande, que qualquer migalha ela aceita. E às vezes o que ela tinha de sofrimento antes de ter o relacionamento passa a ser um sofrimento muito maior, né? E tem muitas que nem conseguem sair, né? Desse movimento, né, repetitivo que vai repetindo, repetindo. Às vezes sai de um relacionamento, entra em outro com o mesmo perfil, né? Até que busque um tratamento para que ela se torne uma pessoa equilibrada, que tenha autoconhecimento, que conheça o que leva ela para cima, o que leva ela para baixo, o que ela pode fazer, né? E que ela às vezes não vê o seu potencial, ela acha que só pode ser alguém se ela se espelhar no outro, se ela tiver outro com Sim. ela. E na verdade a gente não é assim, né? Até a Margarete falou, né, doutora Margarete falou sobre esse ciclo que se repete, né? É justamente isso aqui, ó. Quando busca tratamento, quando vem para terapia, quando vem para psicanálise, aqui, que é o nosso caso, aprende no autoconhecimento a romper com esses padrões. Por que esse Sim. padrão vem se repetindo? Né? Que é o ciclo da toxicidade, que é um dos capítulos que tem aqui no livro. Né? Por que esse ciclo vem se repetindo? Quando você vem para a terapia e você está narrando ali a sua história de vida e tudo, a gente vai entendendo o porquê que a pessoa sai de um relacionamento, entra em outro, que daqui a pouco está do mesmo jeito que estava o anterior. Né? Isso só fica girando, não sai do mesmo lugar. Sim, porque na verdade ela não tem identidade própria, né? Ela fica vivendo em função do outro. Isso. E como você vai sobreviver em função de alguém? Sem que você tenha todos os seus anseios, todos os seus desejos, né, realizados. Ninguém vai realizar nada por você. Você é Sim. que tem que ser autossuficiente, você é que tem que se amar, né? Sua autoestima tem que estar lá em cima. Não é você precisar do outro para que você se sinta bem com você mesmo. Então, isso não dura muito tempo, né? Aí, aonde rompe esse ciclo, aí vai em busca de outro, achando que trocando de relacionamento, tudo vai ser melhor. Só vai trocar de endereço, porque não há perfeição, você tem que estar bem com você, né? Então, se Sim, você não estiver bem com você, se você não estiver equilibrada com você, nenhum relacionamento será bom. Porque ninguém nasceu para completar, para ser, né? É uma junção, né, em que um completa o outro com as suas dificuldades, se entende, se encaixa. Mas não que um esteja vazio e o outro vai lá e complete. Chega um ponto que é como se estivesse sugando, né? Um suga o sim, outro e acaba, sim, acaba. sim. A pessoa que se permite, né, viver dessa forma, ela na verdade ela está se anulando, né? Se anulando por conta da dependência emocional. E essa dependência emocional ela precisa ser tratada, né? Ou a codependência precisa ser tratada. Por que que ela existe? Tem uma raiz, tem um motivo. Enquanto esse motivo ele não for tratado, a ferida continua ali. O problema Sim, a continua pessoa é ali. muito infeliz. Uma pessoa codependente, ela é muito infeliz. Ela Sim, não fala por vergonha, né? Mas ela é sim, muito infeliz. sim. E uma das questões aí que abala, né, a pessoa que se torna, né, dependente emocional, codependente do outro, que vive nesse ambiente, que se permite, às vezes não tem forças para sair disso, por isso precisa de alguém ali para alertar, né, para pegar na mão e levar, sai disso, por favor. A autoestima dela está muito lá embaixo, está muito abalada.
né? Ela não se conhece, ela não tem identidade, ela não reconhece a identidade dela, né? Como você falou aí no início. Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Como falam aí fora. Está sempre se colocando lá atrás, no final da fila, sem opinião própria, ou se tem opinião própria, não se posiciona, não se coloca, porque se anula, se invalida o tempo inteiro. Então, a autoestima está no chão, está no chão. E essa busca incessante por um relacionamento, quando um termina, é justamente para que ela alcance uma identidade, visto que ela está rasa, como uma tábua rasa vazia. Então, ela fica em busca de se identificar com algo, de descobrir quem ela é. Só Sim. que ela não vai descobrir quem ela é no outro, no relacionamento. E esse entendimento, enquanto ele não é obtido, né, a pessoa fica como vagando, né? Vagando, vagando, e muitas das vezes passa a vida inteira sem construir nada, sem descobrir quem realmente ela é, o que ela realmente poderia fazer, qual o propósito, né, na vida dela, por conta desse vazio. Eu E no livro, né? Vou pegar aqui o livro um pouquinho. No livro eu falei sobre a autoestima de acordo com o amor próprio, né? O meu capítulo foi o 12, o último. Eu gosto muito desse tema, amor próprio, que está ligado à identidade também. E você fala você é o capítulo 4, você fala sobre o impacto psicológico. E uma das coisas que você fala nessa parte é que foi um estudo de casa, a gente está dando um spoiler, é evidente que a gente não vai ler o livro aqui, né? Nem pode. Né? Quando o amor, para aguçar a curiosidade aí do povo, quando o amor se torna prisão, né? O amor, quando ele se torna prisão, a gente até comentou isso aqui no iniciozinho da live, já tá fora do. Não é normal. não, não é normal. E às vezes a pessoa custa muito tempo para identificar, e depois, quando ela identifica, né, que ela geralmente é quando ela busca tratamento, é porque ela já está muito afetada, não só psicologicamente, mas já começou a afetar seu físico. Porque enquanto está afetando só o psicológico, ela não consegue se dar conta de que ela está sendo manipulada, usada, que aquilo dela o que ela sente é carência. Porque às vezes a pessoa com que ela está se relacionando fala assim: não, não come manga, porque eu não gosto de manga, não come manga. É. Aí você Não não vou vai comer comprar, manga porque não vou comprar. o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, ou sua mãe, seu pai, não sei, não gosta de manga? Aí ele não gosta ou ela não gosta, não coma, mas você pode comer manga. E aí que eu falo no meu capítulo que a pessoa vai se anulando, porque aí você já deixa de comer manga. Ah, eu não gosto de você com essa roupa, olha, você ficou horrível. Você perguntou a opinião da pessoa, se ela, o que ela acha da sua roupa? Você tem que ver. Se você Sim, perguntar a opinião de alguém, legal a pessoa falar se gostou, se não gostou, o que ela acha. Mas se você não perguntar, é até falta de educação da outra falar sobre a sua roupa. Porque se você está se sentindo bem, é isso que importa. Você verdade. tem que estar bem com você mesmo. É onde entra o amor próprio. Se você está bem com você mesmo, se o outro gostou, se o outro não gostou. É verdade. E onde afeta é isso, que a pessoa vai perdendo a identidade, ela vai fazendo só a vontade do outro. E Isso é vai complicado, né? sendo oprimida, porque o nome disso passa a ser opressão, Sim. né? E essa opressão adoece a psique e depois começa a adoecer o corpo. Que É aí eu onde não vira posso uma falar prisão, né? vira uma prisão, um cárcere, né? E eu não posso falar dos detalhes, né, das coisas que causam, porque senão vou dar um spoiler maior ainda do livro, né? Sim, sim, sim. Meu Até estudo de nós caso, eu falo começamos. bastante coisa. A gente estava nas tentativas, né, de conseguir entrar aqui e acabou que a gente entrou e nem se apresentou, né?
Se apresente aí, Margarete, doutora Margarete Alves, se apresente, né? Quem é você, para quem não te conhece? Margarete, mais conhecida como Meg, né? Serva do Senhor, psicanalista, pedagoga, graduada em pedagogia, em marketing, sociologia, criminóloga, processo jurídico e notariado, pós-graduada em neuropsicologia, neuropedagogia, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, neurociências, naturopata, É, isso. e a experiência de vida, né? Que assim, todo psicanalista tem que ter uma vida muito sofrida, porque para ser um bom psicanalista você tem que ter uma vida sofrida. Experiência, né? Experiência, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Bia Avelar, né? Ana Beatriz de Nazarete Avelar, doutora em psicanálise clínica, filha de um Abba que é rei de todas as coisas, né? Dono do mundo, esposa, mãe, empreendedora, professora, analista de gestão de recursos humanos, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, terapeuta cognitivo-comportamental, aromaterapeuta. É muita coisa para lembrar. Neuropsicanalista, neurocientista, né? Escritora, escritora, amiga. Esquece, é muita coisa, tem que escrever, Editoras. senão a gente esquece. Porque não é só esse livro, né? São naquele dia eu ainda saí de lá e fui na outra editora para poder também dar uma lula para eles. Especialista em PNL e sempre muito apaixonada pela psicanálise, porque apesar das pessoas, muitas pessoas não tiveram boas experiências na terapia, mas quem vem, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Quem vem para a psicanálise vem por paixão. Já sabe como é que a psicanálise funciona, que é profunda, que trabalha a psique, que trata a raiz da situação, a raiz do problema, não é só o sintoma, né? E que modifica a vida de pessoas. Então, esse assunto que nós estamos abordando nessa noite, que são relacionamentos tóxicos, isso aqui a gente pode sim trabalhar na terapia psicanalítica, na abordagem psicanalítica. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a raiz do problema, o que leva essa pessoa a viver nesse ciclo vicioso, né, que precisa dessa libertação. Por isso que o título do livro é Liberte-se Agora. É bem forte, né? Por quê? Porque enquanto você não se libertar, enquanto você não se autoconhecer, não tem como você se libertar desse ciclo aqui que se repete o tempo todo. E vai adoecendo. E vai adoecendo. Vai adoecendo. E aí acontecem, né, indo um pouco mais a fundo, um pouco mais à frente, podem acontecer os casos de feminicídio, né? A pessoa cede. Foi comentado, né, na live com o Marcelo, que existem casos e casos e a forma como você deve sair, né, de um relacionamento abusivo. Que, em princípio, se pensava que era só denunciar e sair, e, na verdade, cada caso é um caso, de acordo com a situação, você vai lá e denuncia, quando você volta para casa, né? Por mais que você tenha uma medida protetiva, que a pessoa tem que ficar afastada não sei quantos metros de você, mas a polícia não fica do seu lado o tempo inteiro. A pessoa pode não respeitar, e aí onde ocorre o feminicídio. Não Né? é fácil. Não, eu costumo dizer que o caminho mais viável que eu conheço é a pessoa fazer com que a outra desista dela. Sim. Ou buscar uma rede de apoio que esteja próxima ali praticamente 24 horas, né? Mas hoje em dia existe isso, 24 horas? É muito difícil, né? É muito difícil, mas porque
existem, como você falou, né? Existem casos e casos. Então, né, eu acredito que há situações em que a pessoa consiga fazer com que o outro desista e, né, finalize, mas há situações que o outro é mais resistente, né? E essa pessoa, porque na verdade é que a gente olha muito com o olhar de terapeuta e a gente vê a pessoa morrendo, a gente vê a pessoa definhando, né, Mas no eu não estou olhando relacionamento. com o olhar de terapeuta porque eu vivi um relacionamento abusivo. Só que você só consegue sair do relacionamento abusivo, fazer com que a pessoa desista, primeiro você tem que se cuidar. Sim, Então, você tem que buscar a psicanálise, como eu busquei, fazer terapia, se conhecer, ficar emocionalmente equilibrada, que aí você conhece a situação que você está inserida. Aí você começa a pensar como eu posso sair dessa situação. sim. Porque só a pessoa que está na situação sabe o comportamento da outra, mais ou menos, porque totalmente ninguém conhece ninguém, né? Sim, O que ela verdade. pode fazer para que aquela pessoa desista dela. Mas aí ela já está equilibrada, ela já não está mais uma codependente, porque ela já buscou ajuda, ela já se tratou. Então, a outra pessoa que a usou, né, é, ficou sugando ela esse tempo todo, não sabe que ela já está equilibrada. Então, ela tem que se fazer de tonta mesmo e continuar deixando a outra pensar que ela ainda continua aquela inocente e, ao mesmo tempo, ficando largada, a pessoa pensar que ela realmente está ficando doente, maluca, como costumam dizer, né? Não serve para nada. Tem que deixar pensando, embora ela esteja bem com ela mesma, ela tem que ser um personagem na frente dele, É ou porque é uma dela. situação muito difícil, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, por que que não denunciou logo? Por que que não sai logo disso? Não é tão simples assim, Ah, né? não, Cada caso é envolve. um caso muito diferente e as pessoas às vezes correm risco mesmo de vida. E às vezes Então, tem filhos, entendeu? Tem, às vezes a casa é da pessoa, então sim, você não pode ficar na casa da pessoa, e você vai para onde? É todo, às vezes a pessoa não trabalha, só o outro que trabalha. É uma série de fatores que tem que ser avaliados. Então tem que ter muita calma, não é simplesmente vou sair. é isso aí. Eu acho que o mais importante disso tudo, Bia, é você estar equilibrado emocionalmente. Para poder Porque aí pensar, você né? aí você consegue ter paz e raciocinar, usar a Isso, cabeça, não a emoção, né? isso. Porque na emoção você toma atitudes erradas. Verdade. Agora Então, vamos entrando um pouquinho, como é que nós podemos, eu vou citar, você cita também, e como um alerta aqui para as pessoas, como é que a gente consegue identificar que a pessoa está num relacionamento abusivo, que a pessoa está num relacionamento tóxico, seja ele de trabalho, seja ele amoroso, né, afetivo, seja ele espiritual. Nós já falamos da pessoa que se anula, nós já falamos da, por exemplo, né, eu não como, então não compra não. Já demos mais outras, vamos dar outras dicas aqui para as pessoas. Lógico que a gente não tem como falar tudo que é impossível, né? Porque cada caso é um caso. Tanto é que a situação afetiva é diferente da situação de um segmento religioso, que é diferente da situação de trabalho. Mas a gente vai tentar pincelar para poder ser um alerta aí geral. sim, a fala, né? A forma como a pessoa fala com você, né? O tom de autoridade, o tom superior, como a pessoa fala com você, te tratando não num nível de igualdade, eu mando e você obedece, né?
uma das dicas que você observa. A outra é quando você vai comentar com a pessoa uma coisa boa que você conseguiu, né? E a pessoa fala, olha, mas isso poderia ser melhor, entendeu? Menospreza a sua Isso, vitória, ótimo, isso, perfeito. entendeu? Isso é muito, muito comum, né? Você vai começar a perceber que você tem um inimigo ao lado, ou uma inimiga ao lado, né? E ele geralmente é tudo assim, planejado. Se você parar para observar as atitudes da pessoa, tudo que ela faz é planejado. Já está Chega um pronto, ponto, né? chega um ponto que você já até fala alguma coisa de propósito, já sabendo até a resposta que a pessoa vai dar. Você Sim, já fala só para um teste. sim, 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 né? É, é, menosprezar o jeito que você fala, a roupa que você botou, sei lá, a comida que fez, ou a decisão que tomou, debocha, né? Zomba, né? Faz uma brincadeirinha, aquela brincadeirinha sem Bem graça, né? carcata, a comida está sempre horrível. Tudo que você faz é horrível. A É verdade. maquiou, tá parecendo uma macaca. Olha só. Sim, né? Às vezes no meio de que acontece muito também é no meio de pessoas, né, conhecidas, no meio de amigos comuns, ignorar a pessoa ou botar a pessoa lá embaixo, como um teor de brincadeirinha de trabalho, mas a gente sabe que não é brincadeira, né? Que as Sim, pessoas até chamam de bullying, né? Mas aí depois vem e outra coisa que é importante que a gente não pode esquecer, quando ele faz uma coisa ruim ou ela faz uma coisa ruim com a pessoa, com a vítima no caso, e depois vem e faz carinho, vem né, morde e depois assopra, vamos dizer assim, né? isso. Às vezes, não, eu não quis dizer isso. Aliás, eles nunca erram, né? Eles nunca pedem desculpas, né? Eles não erram, são infalíveis, né? Sim. A vítima é que sempre está errada. E uma das situações também que acontece nessas questões, né, de toxicidade entre relacionamentos aí é a dificuldade da pessoa em dizer não. Ah, não vou dizer não porque eu posso magoar, vai ficar chateado, eu tenho tanto problema, tadinho. Né, mas isso, e aí vai cedendo, vai cedendo. E na terapia, pelo menos no setting terapêutico, né, no meu setting terapêutico, eu já recebi bastante pessoas com muita dificuldade de aprender a dizer não. E aprendem na terapia e depois chegam, nossa, isso é libertador. Libertador, é libertador. Porque aí ela passa a ter a identidade que ela não tinha. Porque quando você não diz não, quando você diz sim para o outro e você não queria dizer, você está dizendo não para você. Sim, Então, por exemplo, vamos na festa tal, você não quer ir, mas você foi para não contrariar aquela pessoa que te chamou. Aí chega lá na festa, a pessoa está bem, está curtindo, e você está pensando, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim? Eu não está feliz. Você vai se maltratando, é, entendeu? Quando você não aprende a dizer não, a impor limites, você não é você. É onde eu digo que você não tem identidade numa situação dessa, sim, né? E na tentativa de agradar, achando que para das coisas dar certo, aí entra mais o caso marital, né? Para agradar, não, para o meu casamento dar certo, eu vou ficar dizendo sim, sim, porque ele deve ter chegado cansado do trabalho, por isso que falou isso, ou ela deve estar sem dinheiro, por isso que falou isso. Na verdade, não é. verdade. E outra coisa, gente, a questão da pessoa viver nisso, né, nesse ciclo vicioso, que também é um dos capítulos do livro, é ela se auto-sabotar, a vítima, né? Se Sim, auto-sabotar o tempo inteiro. sim.
porque ela não acordou ainda para perceber que ela precisa de ajuda, que isso não é normal. Isso. Para E isso ela, tá todas as pessoas vivem assim. sim, e isso está ligado a um outro capítulo do livro que se chama Cura Interior, né? Cura interior não é misticismo, cura interior são as feridas, né? Da alma, né? Ferida que pode ter acontecido lá atrás, lá na Pode ser criança infância, ferida. que às vezes você pensa assim, ah, isso não tem nada a ver, já passou tanto tempo, não tem nada a ver para o consciente, não tem nada a ver para o teu agora, mas está lá no inconsciente Está registrado, é. e está como uma barreira ali para você avançar, né? Deixar de se auto-sabotar, porque a baixa autoestima ela começa assim. Então, a ferida emocional, a autossabotagem, tudo isso está ligado a esses relacionamentos que se repetem, né? Aquilo que não se encerra vai se repetir. Então, a pessoa às vezes a gente escuta muito, eu tenho dedo podre para amizade, eu tenho dedo podre para namoro, eu tenho dedo podre para isso. Por quê? Tem que ter um porquê. E esse Porque, na porquê precisa verdade, ser tratado. e ela, na verdade, ela não espera as coisas acontecerem. Ela olha e vê o que não, na verdade, não existe. É isso aí, é isso aí. Gente, mostra aí o livro aí com você também, Às Margarete. vezes, olha, ela conhece um homem, por exemplo, ele está na porta do bar, bebendo, bebendo, bebendo. Aí ela conhece ele, começa a conversar e tal. Aí ela pensa assim, não, mas comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir tirar ele dessa vida, né? Gostei tanto dele. Ele vai mudar. E ninguém muda se não, Não, se não. não quiser. E na maioria dos casos, até para mudar, precisa de ajuda. Sim, sim. Excesso esconde uma falta, né? Seja ele excesso de bebida, de sexo, de compra, de uso de drogas, seja o que for, todo excesso esconde uma falta. E essa falta, ela tem uma origem, né? É como se você estiver com dor de cabeça. E que adianta eu te dar um remédio para dor de cabeça se eu não buscar a causa, a origem da sua dor de cabeça? Daqui Vai a pouco você voltar. vai estar com dor de cabeça novamente, né? Isso, Então, daí o motivo da necessidade do tratamento para que você saiba fazer as escolhas, né? isso mesmo. É claro que ninguém tem um rótulo, mas dá para você perceber pelas atitudes, porque você não tem que se convencer pelo que a boca fala. Você tem que observar se as atitudes estão de acordo com o que a boca está dizendo, se o olhar, se está tudo correspondendo dentro do mesmo quadrante. Caso contrário, comece a desconfiar. E outra coisa, você estava falando, estava me lembrando, né? A gente precisa entender, a gente se autoconhecendo, a gente começa a compreender e a identificar qual é a nossa linguagem de amor e qual é a linguagem de amor do outro. Então, se Sim, você tem uma linguagem de amor e o outro nunca tem uma linguagem de amor com você, gente, começa a acordar, começa a está sendo despertar somente para não usada. entrar nisso aqui. Isso E aí. usada para quê? Com que finalidade? É um ponto que a pessoa já tem que parar para pensar, né? Sim, Qual a sim. finalidade da pessoa estar comigo? Se ela não me ama, ela está comigo por quê? Eu tenho alguma coisa que ela quer, que pode levar ela para um lugar que ela possa ter algum lucro com isso. Isso E não é. na terapia é bom a gente sinalizar, as pessoas sabem, né, disso, mas enfim, sempre chega alguém perguntando na terapia, o profissional que diz para você, né, que não, em tantos meses, 3 meses você está bem, 4 meses você já. Gente, não existe. A gente não pode dar um tempo sem nem conhecer a pessoa, porque a terapia, na verdade, ela começa quando o analisando, o cliente,
o paciente ele sai do setting terapêutico e o que ele vai fazer com aquilo que ele se ouviu na terapia, ele vai fazer lá fora. Então, demanda do comprometimento dele, do esforço dele, de colocar em prática aquilo que foi falado ali no setting terapêutico. Então, não tem um tempo específico para cada situação, né? E, eu vou entrar, eu vou vir para a terapia e eu vou conseguir sair disso daqui. O objetivo nosso é fazer com que você chegue a esse ponto, de sair desse ciclo vicioso aqui, um ciclo emocional viciante. Mas depende muito mais da própria pessoa do que do terapeuta. O terapeuta vai nortear. E Né? quando eles chegam perguntando, várias vezes, né, você ouve isso, há quanto tempo vai demorar? Quantas sessões precisa? Eles estão querendo uma psicoterapia breve, né, com foco. Uhum. E há casos que não tem como. Quando você vai buscar a raiz de um problema, depende mais do paciente do que de você. Sim. Então, como você vai saber quanto tempo Tem. vai durar Não aquele tem. atendimento? Não tem. É de acordo com o desenvolvimento, né? Com a transferência que vai acontecendo dentro do setting e o progresso do paciente. E mudança de hábito, é muita coisa envolvida. E geralmente, o que acontece? Eles se dão alta, né? Tem isso. Aí eles se dão alta por conta própria e aí o tratamento não ficou completo. Não. Isso quando depois de um tempo não volta, né? Com a cara às vezes mais lavada do mundo. Pois é, porque não terminou o tratamento, porque eles pensam que a gente não dá alta, a gente dá alta. Só que Sim, nós só sim. podemos dar alta quando nós vemos que eles estão prontos para voar, igual passarinho, caminhar sozinhos. Sim, Né? verdade. O nosso projeto, a nossa intenção, o nosso desejo é que chegue logo esse dia, mas não depende da gente. Né? Não E a doença depende. da alma, ela é muito mais, eu acho que ela é muito mais grave do que a doença do corpo, porque ela não é vista. Isso aí, isso aí. Então, ela pode levar a suicídio, a outras situações muito mais graves, como também pode a somatização das emoções, da doença da alma, vir e trazer doenças do corpo, como as doenças autoimunes, entendeu? E outras coisas mais que eu não posso dar spoiler do livro. Sim. Mostra aí o livro, ó. Liberte-se agora, relacionamentos tóxicos nunca mais. Não é uma fórmula mágica, gente, mas aqui é tratado, né, como romper padrões e construir conexões saudáveis pela editora Eagle. Quem quiser o livro, tanto eu tenho livros comigo para passar para quem desejar, como a Margarete, a Meg tem também, entra em contato com ela, né, diz aí onde você mora, a gente te passa valor, vê questão de frete, tudo direitinho, mas o livro, gente, ele tá incrível. Cada capítulo do livro tem exercício prático para fazer, bem interessantes, bem dentro. Estudos de caso, você Sim, vai aprender como identificar e até como sair de um relacionamento tóxico. sim, é um livro terapêutico, né? É um livro É terapêutico, é instrutivo e é muito, terapêutico. E muito muito bem bolado, real. muito bem Muito bolado. real, muito realista, tá? Não tem aqui aquela leitura cansativa de linguagem científica só. Não, é prático. É prático, é caso. Aqui Qualquer dentro tem ideia casos. consegue compreender perfeitamente. Sim. Então, liberte-se agora é para hoje, gente, porque chega de sofrer em silêncio. Talvez você conheça alguém, né? Você pode não estar vivendo um relacionamento assim como a gente está narrando aqui, mas talvez você conheça alguém que esteja vivenciando isso e hoje você teve um insight através aqui da nossa live. E você pode sim ajudar essa pessoa. Por exemplo, eu tive uma pessoa que comprou o livro para ela, né? E começou a ler, ela já pediu outro porque ela ia dar para uma colega que
vive essa situação e ela amou, então é uma forma dela ajudar. Porque às vezes a pessoa que está vivendo um relacionamento assim, ela até sabe, mas ela não quer ouvir de ninguém. Qual o presente para você entregar? Em algum momento ela vai Não, pegar. às vezes ela acha que é tóxico, daqui a pouco a pessoa, quando percebe que ela está querendo sair da relação, aí modifica o tratamento, fica mais amena, ela fala, não, eu acho que é impressão minha. Aí ela Isso aí, Aí isso daqui a aí, pouco a outra ataca de novo. Ela diz, não é impressão minha, olha o que ela fez, ou o que isso, ele fez. Aí isso. daqui a... Então isso vai adoecendo a pessoa. E quando a gente quer que o que está à nossa volta mude, nós é que temos que mudar. É Então, o verdade. autoconhecimento, o aprender a dizer não, o aprender a se posicionar, a ter a sua identidade, a ser você, independente do que um pense, o outro pense, não é porque todo mundo gosta do branco que você tem que gostar do branco. De repente você pode gostar do azul. E tá Sim, tudo bem. sim. Você tem que ser respeitada, né? E é isso que é importante. Às vezes a gente pensa que a gente vai conseguir modificar a amiga, o amigo, o esposo, a esposa. Ninguém modifica ninguém. Não. Você que tem que modificar, você que tem que ter autoconhecimento, levantar sua autoestima, se impor, aprender a dizer não, para que todas as pessoas te respeitem e você saiba fazer boas escolhas, todas as áreas. Verdade. Bom, gente, a gente não quer perder a live, né? Já foi difícil para entrar, então a gente vai estar, né, parando aqui para a gente conseguir colocar lá direitinho, né? Envie esse aviãozinho aí para todas as pessoas que vocês puderem como um alerta, porque nós temos jovens, nós temos adultos envolvidos em situações assim, não só, como nós falamos aqui, questão de namoro, de casamento, de parceiro, né, afetivo, não. É no trabalho, né? Existe relacionamento tóxico no trabalho, relacionamento Escola, abusivo no família, trabalho, na igreja. família, na igreja, no centro espírita, em todas as áreas podem existir relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, onde a pessoa humilha a outra, diminui a outra, menospreza a outra e a outra vai Ignora, sentando. ignora. Ignora, muito bem Quem lembrado. é tóxico em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não é só dentro de casa. Exatamente isso. Exatamente isso. Margarete, vamos na próxima falar de feridas emocionais? O que você acha? Vamos deixar aí um Sim, gostinho? vamos, Aqui vamos. dentro tem uma parte que é da nossa amiga Gui Selmar, né? Mas a gente não vai entrar nos detalhes dela, né? Que é dela, mas a gente vai falar um pouquinho de feridas emocionais na próxima semana, para a gente trazer você para desvendar aqui esse livro, gente. O livro, ele tá realmente maravilhoso. Então, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que nós estamos abordando, está aqui dentro. Então, Sim, semana que vem, Meg, a gente pode combinar feridas emocionais, né? emocionais. Nossa live aí, parte 2, a gente vai fazer o card de novo e vamos botar lá, parte 2, feridas emocionais. Aí a gente cai aí dentro desse assunto para que as pessoas entendam o que são feridas emocionais, né? E o que elas podem fazer, quais são as consequências dela quando elas não são tratadas, né? E a Quando elas gente não vive saem sem. dessa situação, né? Que vai Não só agravando, agravando, e é onde entra a saúde física também. Isso. Então, semana que vem, quinta-feira que vem, né? Se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas, que é um bom horário aí para pegar o pessoal. Aí já marca aí, gente. Quinta-feira, 20 horas, parte 2 do Liberte-se Agora, Relacionamentos Tóxicos. Nunca mais, falando sobre feridas emocionais. Eu e a Meg vamos estar aqui para poder ajudar, né? O intuito dessa live não é só divulgar o nosso livro, não é só isso. É instruir, é ajudar, é orientar, É falar do fazer com nosso que as pessoas trabalho. reconheçam se elas estão num Isso, relacionamento tóxico ou não.
Isso, identifique se elas estão ou se alguém ao seu lado, alguém ao seu redor está vivendo um relacionamento assim, para que de alguma forma você possa ajudar, possa orientar, possa orar por ela, possa falar do livro para ela, se ela não quiser ouvir você, possa de alguma forma ajudar essa pessoa a sair desse ciclo antes que seja tarde demais. Agora eu vou tentar salvar a live, gente. Isso, Meg. Eu sou ainda estagiária no assunto, mas eu prometo que eu vou me esforçar para tentar salvar a live. Isso, a gente vai se ajudando, né? Eu vou sair, você vai sair, aí quando aparecer aquele compartilhar, é só seguir o passo a passo. Mas antes de compartilhar o finalzinho, tá lá marcar pessoas. Você clica em marcar pessoas, vai aparecer outra página, aí convidar para colaborar. Você clica em convidar para colaborar ou colaborador. E aí você vai me achar e você vai colocar eu e vai dar tudo certo. A gente vai se encontrando. Beijo, gente. Tchau. Tchau.